Bom dia, boa noite ou boa tarde, como você cair de paraquedas aqui no meu vídeo. Eu falei no vídeo anterior sobre a terceira lei de Newton, falando da ação e reação. Eu comentei que o karma, uma energia quântica, ela traz de volta tudo aquilo que você joga em cima da natureza. Mas eu quero, para você entender melhor aquilo que eu falei aqui embaixo no vídeo anterior, vamos entender as leis que regem aqui no nosso meio da Terra. O primeiro código de lei que foi encontrado foi o código de Hammurabi ou Hammurabi, como entenda. Foi um conjunto de leis que vigoraram no Império Babilônico entre 1792 e 1750 a.C., buscando unir o Império e disciplinar as práticas cotidianas do povo. A escrita cuneiforme foi a utilizada por Hammurabi ou Hammurabi para escrever o código escrito em 1772 a.C. Depois disso, diz a tradição que Moisés, profeta hebreu, nascido entre faraós, subiu o Monte Sinai e recebeu as tábuas com as leis diretamente de Deus. Esse conjunto de regras de conduta e adoração forma o alicerce de duas principais religiões, que são as cristãs e as judaicas. E quais foram essas leis que nós chamamos de decálogo? Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Não usar o santo nome de Deus em vão. Santificar os domingos e festas de guarda. Honrar pai e mãe. Não matarás. Guardar a castidade nas palavras e nas obras. Esse guardar a castidade nas palavras e nas obras é aquela questão, quando você dá um benefício, quando você dá uma ajuda, não propagar, não filmar, não divulgar, como acontece às vezes nas redes sociais de hoje. Você faz uma benfeitoria, você dá esmola para alguém e ao mesmo tempo você filma para talvez ganhar alguma espécie de benefício. Isso é contra, hein? Não furtarás. Esse é o 7º mandamento. O 8º, não levantar falso testemunho. Fofoca. Inventar mentira, calúnia, que inclusive está prevista no nosso Código Penal. Calúnia é crime. Levantar falso testemunho é crime no nosso Código Penal brasileiro. Guardar castidade no pensamento e desejos. Esse eu não passo. Não cobiçar as coisas alheias. Então você observa que neste 10 mandamento que Deus manda para Moisés lá no Monte Sinai, ele tem 2 fatores importantes para acabar de vez com aquela teoria de dizer que Jesus, será que Deus era comunista? Não, Deus não era comunista, porque no 7º não furtarás e no 10º não cobiçar as coisas alheias denotam que ele protege a propriedade. Não furtará, você está protegendo a propriedade daquele que está sendo roubado, tirado de formas ilegais, desonestas, né? E o 10º, não cobiçar as coisas alheias, é não você desejar, para que não venha através dessa cobiça o roubo. Então esse é os 10 mandamentos. Falei do Código Hammurabi, falei dos 10 mandamentos e, na verdade, vamos falar agora de uma questão sobre que muita gente já ouviu falar, que é a Lei de Talião. O que será? Você já ouviu? Muita gente já ouviu Lei de Talião. Na verdade, Talião, originário do latim lex talionis, significa lei de tal tipo
condizendo com a ação na devida proporção da agressão. A justa reciprocidade do crime e da pena, tal pena para tal crime, ou mal que alguém fez ao outro deve retornar a este. Olha aí a lei do retorno, a lei da física. Toda ação causa reação. Você fez uma coisa, você recebe a mesma punição do crime que você cometeu a outrem. A justa reciprocidade do crime e da pena, isso é um fato interessante da lei de Talião. É um fato que, quando você ouvir falar de Talião, significa a reciprocidade do crime e da pena. O mal que alguém faz a outro deve retornar a este através de um castigo imposto na proporção daquele mal. O Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião, que punia um criminoso de forma semelhante no crime cometido, ou seja, olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi, que foi o primeiro código que se tem conhecido na história da humanidade, 1772 a.C., antes da lei de Moisés, tinha esse preceito de olho por olho, dente por dente, baseado na lei de Talião. E essa lei de Hammurabi, que foi a primeira lei encontrada na história da humanidade, ela era toda baseada nesse sentido. Então, a lei de Deus veio para abolir e colocou esses decálogos, como eu citei. Existem alguns países que seguem essa lei de Hammurabi ainda, não segue a lei cristã. O país como o Irã aplica a lei de Talião. Talião consiste em fazer sofrer ao delinquente o que ele fez sofrer a vítima. Já entenderam? Foi complexo? Não, né? Fique então com a paz de Deus, meu amigo.